Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, tô fazendo um caminho bem interessante sobre filosofia política. Dá uma olhada depois na playlist, que eu tenho muita aula ali de teorias políticas e práticas políticas. Hoje eu quero entender com vocês a relação do que é público e do que é privado. E qual é a participação do indivíduo e do Estado nessa dimensão pública e privada. Qual é o papel do Estado na minha vida? Qual é o papel da minha vida no Estado? De que maneira esses papéis se completam ou se alteram? Quero te convidar a conhecer a partir da análise de uma filósofa fundamental para o nosso conhecimento, chamada Hannah Arendt. No livro chamado A Condição Humana, ela trata dessa questão da dimensão da esfera pública e da esfera privada do ser. Quer compreender essa análise? Bora filosofar! Então vamos lá, pessoal. Vamos entender, antes de tudo, o que é público e o que é privado. É importante a gente fazer essa distinção. De que maneira nós enxergamos as coisas públicas e nós atuamos nos espaços públicos e o que é o privado e como nós atuamos nos espaços privados. É importante a gente fazer essa ideia para depois a gente passar a compreender como que ao longo da história a gente foi compreendendo isso. Tá? A Hannah Arendt, ela ajuda muito a compreender essa tese. Tá bom? A partir de uma ideia bem interessante sobre a construção da identidade das massas. Tá? Vamos lá para a aula? Então, nesse livro, A Condição Humana, Hannah Arendt vai nos levar a compreender de que maneira a gente entende a condição social do ser humano, do ponto de vista público e do ponto de vista privado. Né? Ela vai fazer uma busca lá nos gregos, a partir de Aristóteles, entender o que é isso para Aristóteles, entender como que isso foi sendo alterado ao longo da história e como que essa alteração conduziu a uma sociedade de massa, que fez crescer, entre outros fatores nessa sociedade, a violência. Tá? Antes, então, no primeiro momento, quero discutir com vocês a diferenciação. Vamos diferenciar o conceito do que é público do conceito do que é privado. Tá? E é legal uma aplicação interessante que eu quero fazer com vocês. No primeiro momento, vamos entender o que é o público. E a filosofia nos ajuda a entender dois sentidos reais para o que é o público. A partir de Hannah Arendt, a gente entende primeiro o público como aquilo que é visto e ouvido por todos. Público é aquilo que se aparenta. Público é aquilo que se mostra. Público, nesse primeiro sentido, é aquilo que todos são capazes de captar, seja pela visão, seja pela audição. Certo? Então, público é aquilo que está acessível a todos. E já nesse começo da aula, eu quero fazer uma reflexão sobre esse primeiro conceito de público. Porque veja que interessante. Atualmente, esse conceito se aplica mais na esfera pública ou mais na esfera privada? Ok, o conceito de público é aquilo que é visto e ouvido por todos. Só que a mim parece um pouco inversa essa ideia nos dias de hoje. Porque nós tendemos a transformar aquilo que é privado em coisa pública. Aquilo que é próprio da dimensão individual, da esfera familiar, por exemplo, tende a ficar cada vez mais público. E aí há uma análise interessante que a gente pode fazer, por exemplo, sobre as redes sociais. Como que nós tendemos, por meio das redes sociais, a transformar aquilo que é privado, ou seja, aquilo que é da minha esfera particular, para o público. A sociedade atual, essa sociedade pós-moderna, vamos chamar dessa forma, ela tende a trazer para o público aquilo aquilo que é próprio do privado. Porque na minha vida privada, eu tenho aplicado esse primeiro conceito de público. Porque eu tenho feito fazer ser visto e ouvido por todos aquilo que é da minha própria vida. Vejam, eu sou casado, por exemplo. Não, por exemplo, não, de fato, eu sou casado. Então, o que é próprio do privado? As demonstrações de afeto que eu tenho pela minha esposa. Quando eu digo a ela que eu a amo, quando eu digo a ela o quanto ela é importante na minha vida, isso é próprio do privado, que pertence a mim e a ela. Só que atualmente essa ideia está sendo transformada radicalmente, porque eu tendo a colocar, por exemplo, na minha rede social o quanto eu amo a minha esposa. Mas eu fico pensando, se eu fico colocando isso na esfera pública, talvez eu não faça isso na esfera privada. Isso é próprio do privado. E aí nós tendemos a transformar para o público os nossos afetos, os nossos sofrimentos, as nossas dores.
É uma tendência dos tempos contemporâneos a gente inverter esse quadro. Daqui a pouco a gente vai entender isso até melhor. Porque público é aquilo que pode ser visto e ouvido por todos. Será que a sua vida, ela pode de fato ser vista e ouvida por todos? Será que aquilo que é próprio da sua dimensão privada, ela está de fato atuando na dimensão privada? É um ponto de reflexão importante que a gente precisa fazer. Mas um segundo conceito de público, esse se aplica mais à nossa aula, é aquilo que é comum a todos. Público é aquilo que é acessível a todos. É um espaço de conveniência. Hannah Arendt, por exemplo, na condição humana, ela chama essa dimensão pública de espaço entre, que é espaço de convivência entre os indivíduos. Só que o público, ele não é fruto de uma condição natural. O público é fruto de uma ação humana. A cidade. A cidade é um ambiente público, porque é comum a todos. E a cidade ela foi sendo construída a partir das ações humanas, a partir do próprio homem. Para nossa aula, vai ser mais importante o segundo conceito de público do que o primeiro, embora esse primeiro ele nos leve a um ponto de reflexão. A nossa vida, que é privada, ela tem sido atuada ou praticada nos espaços públicos ou privados? Mas vamos aqui nos limitar ao segundo conceito. Público é aquilo que é comum a todos. As sociedades elas se tornam públicas, no sentido em que coloca o homem em sociedade. Aristóteles, quando se refere ao homem, diz: olha, o homem é um ser social, ele nasceu para viver em sociedade. Então, nós nascemos para viver nos espaços públicos, que Hannah Arendt daqui a pouco vai chamar para nós de espaço entre. Só que essa formação dessa ideia de público, ela corre um risco. Como o público é um espaço formado para todos, à medida que os indivíduos perdem a capacidade de reflexão daquilo que é público, tende a se formar uma sociedade homogênea, uma sociedade de massas. A tendência desse segundo conceito de público é os indivíduos perderem a dimensão do poder, perderem o sentido real daquilo que eles são em sociedade, seres sociais, seres políticos. Daqui a pouco a gente vai entender como isso se dá, tá? E aí forma na sociedade uma cultura de massas. E em meio a essa cultura de massas, há um problema muito grande, que na sociedade de massas pode não haver uma coesão das massas. Gente, como assim pode não haver uma coesão das massas? As massas podem não se sentir parte desse espaço público. Essa esfera pública, essa coisa pública que a política forma, vai massificando os indivíduos e cada vez menos esses indivíduos se sentem parte dessa sociedade. Massificou, transformou tudo num só. Eu não me identifico mais com esses espaços públicos. Eu não me identifico mais com a sociedade política. E, por favor, não entendam aqui política do ponto de vista de modelo eleitoral, de engajamento. Não. Política aqui é a visão clássica de política que Hannah Arendt traz, que é a arte de viver na polis, de compartilhar os espaços públicos. Nós não nos identificamos mais com a coisa pública. Pense você. Você se identifica de fato com aquilo que nós chamamos de coisa pública? Com a vida em sociedade? Com as instituições que constroem a sociedade? Ou a tendência sua é cada vez mais se fechar na sua vida individual, cada vez mais se limitar à sua dimensão privada e cada vez menos compartilhar esses espaços? Isso é um risco. E esse risco de não compartilhar sentimentos comuns leva a essa sociedade de massa a ser facilmente manipulada. Porque nós perdemos a real sentido do poder, a real dimensão do poder. Nos condicionamos a uma estrutura que é criada pelo Estado. E aí uma solução que o Estado muitas vezes encontra é definir elementos que criam essa identidade de massa. Uma identidade nacional, uma dimensão religiosa. A forma que o Estado encontrou de aplicar essa ideia do público
nessa sociedade de massas é criar símbolos que identifiquem as massas. Por exemplo, numa sociedade religiosa, a caridade nos une. Veja, por exemplo, quando ele se define o povo brasileiro, que conjuga nesse espaço público. Ah, o povo brasileiro é um povo solidário. Quem disse? Uma identificação que nos aproxima. Ah, o brasileiro é um povo afetuoso. Então, esses elementos vão sendo colocados em nós para que nós possamos continuar sendo conduzidos nesse espaço público. Ok? Por outro lado, o que é o privado? O privado é aquilo que é próprio do indivíduo. E nesse momento da aula, eu queria que vocês estejam entendendo que, à medida que nós nos distanciamos do público, não nos identificamos com o público, nós tendemos a caminhar para uma dimensão da vida privada. Tá? É interessante que, por exemplo, como o homem é um ser social, Aristóteles, por exemplo, Hegel vai falar isso também, como nós somos seres sociais, a tendência da realização da vida do homem é a sociedade. O homem se faz feliz nos espaços coletivos. Só que em tempos de modernidade, isso ficou cada vez mais impossível de acontecer. Nós não nos identificamos mais no coletivo, passamos a nos fechar no individual. A tendência da modernidade é o engrandecimento da esfera privada. Cada vez mais os indivíduos passam a entender que serão felizes por si só. Porque não identificamos mais com os espaços públicos, perdemos essa dimensão do público, nós tendemos a nos fechar em nós mesmos. A Hannah Arendt vai, na condição humana, entender que os elementos da esfera privada, eles têm importância por si só. A riqueza, a propriedade privada. A ideia, então, é que a partir do século XVIII, final do XVIII para o XIX, até os dias de hoje, a tendência dos indivíduos é se distanciar da dimensão do que é público, cada vez menos conjugar os espaços públicos e cada vez mais aplicar em sua vida a dimensão privada da existência. Nesse sentido, então, surgem ideias como o liberalismo, que vai entender que elementos como riqueza, propriedade privada e liberdades individuais garantem a satisfação do indivíduo, garantem a satisfação do homem. Então, nós vamos tendenciando cada vez mais a nos distanciar do público e aproximar-se do privado. E aí, talvez nesse momento da aula, você esteja pensando assim, mas Gi, o que é o melhor? O público ou o privado? Na condição humana, Hannah Arendt entende que, na verdade, não é nem o melhor nem o pior. Essas duas dimensões, elas coexistem. Esses dois sentidos, eles se complementam, o público e o privado. Eu, Gigi, sou um ser público, porque sou um cidadão, porque sou um professor, estou inserido numa dimensão política, lembrando que não é a política, por exemplo, que eu vou ser candidato a tal cargo público, não. É política na arte de viver na polis. Sou um ser social. No livro A Política, Aristóteles chega a dizer uma frase interessante, ele fala, olha, aquele sujeito que não vive na coletividade, ou ele é uma divindade, ou ele é uma besta. Como eu não conheço nenhuma divindade real, então aquele que não vive em sociedade é uma besta. Não sou eu que estou dizendo, é Aristóteles. Então, eu sou composto de uma dimensão pública, mas também sou composto por uma dimensão privada. A minha família, a minha riqueza, a minha propriedade privada. Ela é um elemento. O problema é que, como os indivíduos se tornaram massa, daqui a pouco vocês vão entender por que eles se tornaram massa, mas como os indivíduos se tornaram massa, eles se distanciaram dessa ideia do público e se fecharam em si. E no momento em que esses indivíduos fecharam-se a partir de sua própria vida privada, a tendência é se perder os elementos comuns à sociedade. Percebam como que cada vez mais os elementos que eram comuns vão se esvaziando. O engajamento na política,
Cada vez mais as pessoas estão distantes da política, né? As instituições públicas, a igreja. Por quê? Porque a partir da modernidade, nós deixamos de entender que essas duas dimensões elas coexistem e passamos a entender que essas dimensões elas se distanciam. Então nós optamos pela dimensão privada. Automaticamente nós caímos naquilo que um filósofo contemporâneo chamado Guilherme Lipovetsky chama de individualismo moderno. Deixamos nos sentir parte, representado por esses espaços públicos. Tá? E aí, a própria Hannah Arendt, ela tem uma frase que eu gosto muito. A dignidade da política é a dignidade do ser humano. Olha que maravilhosa essa frase. O ser humano ele se realiza na política. O ser humano, que é uma dimensão individual, privada, se realiza na esfera pública. Então, essas duas dimensões, elas coexistem. E ela vai entender que a vivência política parte de dois elementos fundamentais, que estão presentes tanto na dimensão privada quanto na dimensão pública. São eles: entender que a política é o motor da vida em sociedade, entender que a política move os indivíduos, move o ser humano, e entender que a política é a ausência dos interesses individuais. À medida que o indivíduo, no privado, compreende essa dimensão do público, a dignidade da política torna-se a dignidade do ser humano. Isso a Hannah Arendt vai buscar lá dos gregos. Ela tem uma visão romântica de política que ela herda do Aristóteles. E qual que é a conclusão que ela vai chegar? Ela fala, olha, nos dias de hoje isso parece impossível. E isso parece impossível por quê? Porque é da natureza dos indivíduos não conseguir conter seus próprios interesses. Na condição humana, Hannah Arendt deixa isso muito claro. É da nossa natureza não conter os nossos próprios interesses. Nós vamos o quê? Nos distanciando. Nós vamos nos distanciando daquilo que é próprio dos indivíduos. A coletividade. E passamos a conjugar a nossa existência no singular. Cada um vai se fechar na sua própria realidade. E, gente, nesse momento, vai nascer uma tese de Hannah Arendt muito famosa, que é a ideia da banalidade do mal. Por quê? Porque cada um vai buscar atingir seus interesses. E muitas vezes, para que eu possa atingir meus interesses, a única solução que eu encontro é a violência. Porque eu perdi as referências do público, aquilo que é público se distanciou da minha realidade individual. Automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou buscar resolver minha situação dentro de uma própria realidade privada. Olha que ideia interessante que ela traz no livro. A política, que é essencial para a vida humana, se faz no espaço entre as pessoas. Ela até cria esse termo, ela chama de espaço entre. Ela fala, olha, a política se faz nesse espaço. A política, ela se faz nessa conjugação coletiva. Isso é a política. E isso só é possível no momento em que o indivíduo compreende o que é a vivência política a partir desses conceitos. Só que o que ela vai entender? O espaço. Eu vou dar uma sequência, porque tinha que estar aparecendo umas setinhas aqui, não está. Tá? Vamos lá, aqui, as setas estão aparecendo. O que ela vai entender? Esse espaço entre é o espaço público. O espaço entre é o lugar onde os seres humanos vivem, onde eles conjugam a sua existência. A Hannah Arendt deixa isso muito claro no livro. Os seres humanos, eles vivem no plural. Nós somos frutos de uma pluralidade. Só que veja que interessante a conclusão que ela chega. Na época moderna, a existência se conjuga na primeira pessoa. Então, o universo plural perdeu sentido. Nos dias de hoje, cada vez mais nós conjugamos a nossa existência no singular. Optamos por uma dimensão privada e abandonamos a dimensão pública. Nós perdemos o engajamento, a participação, a ideia de viver na polis. Isso vai se distanciando de nós. Porque nós fizemos a opção pela esfera privada. E eu repito, a opção pela esfera privada
ela não deveria ser uma opção que anula a vida pública. Essas duas dimensões, elas coexistem. E vejam, qual é a conclusão que a Hannah Arendt chega nesse momento? Quando a existência passa a conjugar em primeira pessoa, a política acabou. Ela chega a decretar na condição humana o fim da política. Porque nós passamos a viver nossa vida por nós mesmos, não mais compartilhamos os espaços, esses espaços tornam o lugar da minha própria existência. Então eu vou cada vez mais buscar resolver meus interesses por mim mesmo. E muitas vezes a violência é a única forma de viver nesse espaço entre. E aí o mal se torna cada vez mais banal. O que é público? A justiça. A lei. Por exemplo, a polícia. A polícia é do espaço público. Só que eu não tenho mais essa dimensão da vivência pública comum. Então, eu não tenho, por exemplo, mais como referência de justiça a polícia. Eu estou conjugando a minha existência em primeira pessoa. Eu por mim mesmo. Na vida da dimensão privada. Então, ao invés de eu recorrer a uma esfera pública para resolver meus interesses, eu vou buscar resolver meus interesses por mim mesmo. Fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo. E aí surge a banalidade do mal, como uma forma representativa de mostrar que a política de fato acabou. Lembrem-se, público e privado, eles coexistem. Eles não se anulam. Ok? E aí a Hannah Arendt, no livro, ela vai fazer uma comparação dessa visão clássica dos gregos, que ela gosta tanto, com a modernidade. E aí, o ponto de partida dela é entender a condição política e familiar do ser humano. O homem, ele tem, quando ele fala condição política, quando ela, no caso, fala da condição política, ela está falando do público. Quando ela fala do familiar, ela está falando do privado. Nesse momento da aula, vocês já entenderam comigo que essas duas condições, elas coexistem. E como que a Hannah Arendt vai nos provar que essas condições, elas coexistem? Vai buscar no Aristóteles. Pronto. Então, partindo da ideia do Aristóteles que o homem é um animal político. O homem nasceu para viver em sociedade. E a vivência em sociedade parte dessa coexistência de política e família, comum e privado. E aí eu replico a frase que eu disse há pouco para vocês. Quem não vive em sociedade é uma divindade, é uma besta. E percebam como que cada vez mais as pessoas estão se tornando divindades de si própria, se fechando. É da nossa natureza viver em sociedade. E como que a Hannah Arendt entende, a partir de Aristóteles, que essas duas dimensões coexistem? Primeiro, ela vai entender o que é o privado. O privado é a família. Que a Hannah Arendt atribui a família, buscando Aristóteles, como uma dimensão econômica. A família parte da realização econômica do indivíduo. Então, na família, a gente entende aquilo que é comum a todos os membros da família, do grupo familiar. E a família é uma comunidade natural, que atende às necessidades básicas. Na família, aquilo que é o básico para a existência do indivíduo vai ser atingido. Essa dimensão familiar, privado. Então, para que eu atinja uma vida em sociedade, eu primeiro tenho que entender o que eu sou, a base, aquilo que é privado, a família. E a família é aquela dimensão que vai prover as necessidades econômicas. Eu não posso buscar no público meios de eu atingir minha realização econômica, porque o público não vai me dar isso. Eu só posso passar a buscar uma vida pública quando a minha dimensão privada já estiver resolvida. Na dimensão pública, Aristóteles define que é a política, que é a dimensão da vida social. Aquele sujeito que já entendeu a sua dimensão privada, familiar, ele vai atingir a sua dimensão pública, sociedade. E a política é própria do indivíduo. Por que a política é própria do indivíduo? Porque nós nascemos para viver em sociedade. Não é próprio de outros animais.
Porque eles não têm essa dimensão racional de uma vida em sociedade. E a dimensão pública é onde nós vamos alcançar a justiça. Por meio da fala, por meio do discurso. Então, olha que interessante o que a Hannah Arendt está identificando no Aristóteles. Primeiro nós engajamos uma vida privada. Depois nós atingimos a vida pública. Uma vez que eu atingi minhas necessidades básicas, família, eu estou livre para fazer a vida pública. Ok? O grande problema é o seguinte nos dias de hoje. Olha que interessante o que a Hannah Arendt está entendendo. Nos dias de hoje, esse papel está invertendo. As pessoas têm buscado na vida pública resolver a sua dimensão econômica. Ao invés de, por força do trabalho, pela sua própria virtude, ela atingir as suas riquezas e a partir daí entrar na vida pública, não. As pessoas estão entrando na vida pública, não tendo resolvido a sua dimensão econômica e tentando encontrar na vida pública a sua realização econômica. Então a política acabou. Está havendo na modernidade o que a Hannah Arendt vai identificar como uma inversão de valores. Porque na modernidade, o que vai acontecer? O Estado passa a intervir na vida familiar. Eu começo a cada vez mais atribuir ao público aquilo que é privado. A educação passa a estar na mão do Estado. O bem-estar social passa a estar na mão do Estado. O Estado ele entendeu que a família, dimensão privada, começou a atribuir a ele, Estado, aquilo que é próprio da família. Por exemplo, a educação. A educação é própria das famílias. Hoje, por exemplo, existe um debate muito grande quanto a homeschooling, ao direito dos pais de definir os rumos da educação dos seus filhos. Essa visão não é nova, essa é uma visão lá dos gregos. Aristóteles já defendia isso. Mas com a modernidade, o Estado inverte esse papel, assume para si a função que é própria da família e os indivíduos entregaram isso para o Estado. Eu começo a esperar que o Estado gere para mim as minhas próprias riquezas. O Estado estabelece, por exemplo, um salário mínimo. E veja, Hannah Arendt enxerga um problema nessa parte. Porque é nessa hora, por exemplo, que os regimes totalitários vão crescer. Os regimes totalitários no século XX eles vão surgir como o Estado sendo proveniente daquilo que os indivíduos precisam. Vai conversar, por exemplo, com um alemão do início do século XX. Muitos aceitavam o nazismo e defendiam o nazismo. Por quê? Porque o Estado enxergou essa brecha de ser aquele que vai intervir na vida familiar. A dimensão econômica, que era parte da família, passa a ser do Estado. Vejam, quais são os estados que vão ter prosperidade no século XX? Quais são os regimes de governo? Quais são os grandes líderes que vão, nesses últimos tempos, se tornar populares, se tornar grandes mitos no espaço público? Aqueles que geraram riqueza para os indivíduos. Mas não, as riquezas, elas devem partir do próprio indivíduo. Uma vez estável, uma vez resolvida a sua dimensão econômica, a vida pública aparece. E isso está muito ligado a um crescimento populacional. O mundo atinge uma explosão demográfica na modernidade. Em 1860, o mundo atinge 1 bilhão de pessoas. A Revolução Industrial colocou na cabeça do europeu que filho era sinônimo de renda, porque logo ele ia para as fábricas trabalhar. Então a população vai explodir. Você pega, por exemplo, a população da Inglaterra do século XIX. A Inglaterra começa o século XIX com 9 milhões de habitantes. Termina o século XIX com 36 milhões de habitantes, 4 vezes maior a população. E junto com o crescimento populacional vai surgir uma sociedade de massas. E essa sociedade de massas fica difícil a participação na política. Por aquilo que nós vimos agora há pouco. Elas não têm uma coesão. Elas só replicam.
E aí começa a surgir aquela ideia de que governo bom é aquele que atinge as minhas necessidades. Vejam, as minhas necessidades não são função do governo. As minhas necessidades são função da dimensão privada, do meu trabalho. E à medida que surge essa ideia de massa sem coesão, que a gente viu na introdução da aula, os limites entre público e privado são destruídos. E aí eu faço opção pelo privado. Ao mesmo tempo, vai se perdendo a dimensão daquilo que é comum. E quanto mais se perde a dimensão do comum, mais as massas deixam de participar da política. Porque eu não tenho uma identificação com aquilo. Aquilo não é parte da minha existência. Eu não coexisto com aquilo. Logo, os estados que mais transformarem os indivíduos em massa vão prosperar no poder público. A política acabou. Porque aquilo que a Hannah Arendt viu há pouco, que é política, nunca vai acontecer. E aí, a consequência que a Hannah Arendt traz, e eu fecho a aula dizendo essa consequência, essa frase que eu acho maravilhosa. Para mim, uma das frases mais ricas que a filosofia já produziu. O indivíduo perde a sua individualidade. O sujeito perde a sua subjetividade. E o ator político foi destituído de sua capacidade de atuar na política. Nós perdemos a capacidade de atuar na política quando fomos transformados em massa. E fomos transformados em massa quando passamos a atribuir ao Estado aquilo que é próprio da nossa vida privada, a dimensão econômica. E aí, quanto mais o Estado transforma isso e cria essa mentalidade em nós, criando símbolos para que a gente tenha uma coesão entre nós, mais ele vai perpetuar no poder. Não vamos participar da dimensão pública. E aí talvez você esteja pensando, mas qual é a solução que Hannah Arendt encontra? A solução é entender que público e privado eles coexistem. Cabe aos indivíduos um maior engajamento na vida pública sem perder sua dimensão privada. E, ao mesmo tempo, cabe aos indivíduos um maior crescimento privado sem atribuir isso ao público. No momento em que os indivíduos entenderem que essas duas dimensões elas coexistem, aquela política sonhada por Arendt, ela vai acontecer. Enquanto isso, vamos continuar sendo sociedade de massa. Vamos sair dessa consciência de massa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Construímos aqui uma ideia bem interessante nesse sentido. E vale a pena você dar uma olhada na playlist sobre filosofia política. Lá eu tenho muito conteúdo sobre política que vai te ajudar a construir essa identidade. Se você quiser continuar comigo, bora filosofar.